Eu confesso pra vocês que eu não imaginei que essa série dos segredos dos designers ia fazer tanto sucesso. E atendendo a pedidos, estou aqui hoje com a parte 3 dessa nossa série. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, esse canal que é um canal pra frente, é o canal do futuro, onde você aprende sem sofrer. Eu sou Gabi Ferraz, tô sempre por aqui compartilhando os melhores tutoriais de Illustrator e de design com vocês. E hoje eu vou dar continuidade a uma série que a gente começou, contando alguns segredinhos dos designers mais experientes que fazem toda a diferença no resultado final do seu trabalho. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu vou colocar aqui no cartão e na descrição para você poder ver depois que esse vídeo acabar. E já lembra, já deixa aqui o seu joinha para você não esquecer, para dar aquela moralzinha pra gente aqui no YouTube. Bora lá! Bom, pessoal, antes de tudo eu quero avisar que a gente talvez vocês estejam ouvindo um barulho de martelada. Esse barulho de martelada é um oferecimento da obra aqui do meu prédio. Apesar disso, vamos lá para o nosso tutorial. A primeira dica do vídeo de hoje é a respeito das linhas serrilhadas, ou então, em inglês, Ragged Lines. Veja bem que eu falei Ragged Lines e não Raggenites, ok? Ragged Lines ou linhas serrilhadas, como o nome indica, é esse efeito desigual que a gente observa nos textos que não estão justificados. Falando rapidamente sobre alinhamentos de texto, a gente tem 4 alinhamentos possíveis: alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Se você não quiser ou não puder justificar o seu texto e você tiver trabalhando com o alinhamento à esquerda no InDesign, pode ser que seu texto tenha essa irregularidade nas margens da direita. Efeito esse que a gente não observa aqui nesse texto da esquerda. A gente tem uma irregularidade acontecendo, afinal de contas isso é esperado no alinhamento à esquerda ou à direita, porque o texto não está justificado, mas a gente não tem uma variação muito desigual, muito exagerada. Nesse caso aqui a gente inclusive tem uma viúva que sobrou. Se você quiser que eu fale sobre viúvas e órfãos em tipografia, deixa um comentário aqui pra gente abordar isso no próximo vídeo. E esse problema você vai resolver usando o recurso Ragged Lines aqui no InDesign. Então basta você selecionar o seu texto com a ferramenta de texto, vir aqui no painel de parágrafo, no menu lateral, e aí checa se Adobe Paragraph Composer tá marcado. Isso aqui precisa estar marcado e ele vem marcado por default para que as Ragged Lines funcionem. Daí você vem aqui e escolhe a opção de equilibrar linhas serrilhadas. E pronto, o InDesign vai organizar para você esse alinhamento. Você pode ver que ele compensou essa irregularidade e o texto fica muito mais harmônico, sem aqueles exageros de uma palavra muito grande numa linha e falta de palavra na outra. Se você estiver trabalhando num software que não tem esse recurso das Ragged Lines, você pode tentar manualmente corrigir essa irregularidade, esse desequilíbrio. A gente tem algumas maneiras de corrigir isso daqui. Para começar, eu posso selecionar todo mundo e pedir para apertar um pouquinho o meu tracking, que é esse íconezinho aqui, ó. Ele tá com 20 de entreletra. Eu vou pedir para reduzir para 10 e aí com isso eu já consigo dar uma boa reduzida e a irregularidade também some. Tanto que quando eu seleciono esse texto e peço para equilibrar as linhas serrilhadas, ele não faz nada, porque já tá equilibrado na visão do InDesign. Você também pode, se você quiser, adicionar quebras de parágrafo manuais. Então você pode selecionar, por exemplo, esse mood e a linha de cima e mexer na entreletra só dessa frase. Desse jeito você vai indo ali catando milho, procurando caso a caso onde você pode ajustar manualmente. Isso também é uma possibilidade. Esse mesmo recurso vai funcionar muito bem também para os títulos. Quando você organizar um título, o ideal é que a linha de baixo seja um pouquinho maior do que a linha de cima. Você tem 2 jeitos de fazer isso. Você pode vir aqui e dar um Shift Enter para adicionar uma quebra de linha, ou então você pode aplicar o mesmo recurso. Seleciona o teu texto do teu título e pede para equilibrar as linhas serrilhadas, que ele já vai fazer o trabalho para você. Isso daqui melhora muito a
legibilidade, torna o seu texto mais bonito. Não tem coisa mais feia do que uma margem muito irregular, buraco no meio do texto. Então a gente tem que ser caprichoso para o trabalho ficar bom. Segunda dica dos designers profissionais é o recurso de overprint. Overprint é um recurso que a gente utiliza nos textos e nos elementos gráficos que estão em preto para a gente evitar o aparecimento de desalinhados, de filetinhos brancos causados por erros de registro na hora da impressão. Então esse é um recurso para você usar no design impresso. Se eu quisesse, por exemplo, imprimir essa peça aqui que eu criei, quando a gente mandar para a gráfica, o que vai acontecer é o seguinte: no lugar aqui do título, né, do nome da Paula Scher, ele vai imprimir o fundo vermelho e vai deixar um buraco em branco no papel para receber posteriormente o preto. Quando passar na máquina e o preto entrar, ele vai entrar nesse espacinho que está reservado para ele. Mas como eu falei, se tiver qualquer problema, se tiver algum desalinhamento e ele vier aqui e fizer assim, ó, um pouquinho pro lado, você vai ver o surgimento de um filete branco, que é um horror, é o terror de qualquer pessoa que manda qualquer coisa para imprimir na gráfica. Qual é a solução para isso? Bom, para começar, vou selecionar aqui os meus dois textos e vou vir aqui em janela, escolher o painel de atributos. Ele sempre vem acompanhado do painelzinho de informações do documento por default. Aqui em atributos, a primeira opção que você vai ver é o preenchimento superimposto ou overprint em inglês. E basta você selecionar essa opção que o overprint está aplicado. O que o overprint faz é criar uma espécie de transparência. É como se você estivesse aplicando um efeito de multiply no seu texto em preto, de forma que ele vai entrar em cima da outra cor. Mas atenção, preste muita atenção. Você não pode aplicar o overprint em nenhuma outra cor que não seja o preto. Tem uma história muito triste do nosso seguidor Itamar, que ele contou pra gente numa live. Aliás, beijo Itamar, se você estiver me assistindo aí. Que ele sem querer aplicou o efeito de overprint num logo em branco, que era um logo de um patrocinador. E aí você sabe que quando você aplica o multiply numa forma em branco, ela desaparece. E aí o anúncio que ele estava fazendo rodou sem o logo do patrocinador. A gente não quer essa dor de cabeça, não é mesmo? Então, overprint é só para texto e elementos em preto. Terceira e última dica do vídeo de hoje são os caracteres invisíveis. Caracteres invisíveis são algumas marcações que a gente tem no meio do texto que indicam a existência de um espaço, de um parágrafo, entre outras coisas. Normalmente a visibilidade desses caracteres está desabilitada. Posso enxergá-los, é só você vir aqui em tipo e pedir para mostrar caracteres ocultos, que ele imediatamente vai aparecer aqui. Com isso eu consigo ver os caracteres invisíveis que eu tenho aqui nesse meu bloco de texto, que no caso vão ser a bolinha, que indica o espaço, e a hashtag, que indica o fim de uma linha de texto. Eu vou ter vários outros caracteres, como por exemplo o caractere de parágrafo. Eu dei um enter aqui, então esse é o caractere que indica que aqui tem um parágrafo. O caractere de linha de texto forçada, que é esse símbolozinho aqui, como se fosse um Lzinho. Eu não sei o nome desse símbolo, mas ele indica uma quebra forçada de linha. Isso daqui é especialmente útil para mostrar pra gente, por exemplo, se eu tenho um espaço duplo. Se você tá com dificuldade de enxergar olhando aqui, ó, sem a presença desses caracteres, você pode habilitar ao fim do seu projeto para você conseguir ver de maneira mais clara. Então você consegue corrigir esses problemas aqui, entre outras coisas. Esse recurso existe no Illustrator e no InDesign e é muito útil. Recomendo que vocês utilizem dele sempre que vocês precisarem. Os caracteres invisíveis, eles podem te ajudar num outro tipo de situação, que era um problema que eu batia muito cabeça até entender como que eu resolvia. Vamos supor que eu queira mudar a entrelinha aqui do meu texto. Vou selecionar o texto todo, vou vir aqui e vou colocar a entrelinha para 68. E aí eu não entendia por que cargas d'água, a última linha, não recebia essa aplicação. A gente consegue ver claramente que todo mundo obedeceu
esse alinhamento de 68, eu olho aqui, tá escrito 68, mas essa última linha não obedeceu. Isso acontece, e aí quando eu habilito os caracteres invisíveis, eu consigo ver que eu tenho um espaço sobrando aqui no final da minha linha. Então basta que eu delete esse espaço, que vai entrar aqui essa nova configuração de entrelinha que eu coloquei. Inclusive, com o cursor do mouse, você vê que aqui no final ele também tá com a marcação antiga da entrelinha de 74 e uns quebrados. E não adianta você selecionar todo mundo e aplicar 68 porque já aparece aqui. Então esse é um dos problemas que você consegue resolver habilitando os caracteres invisíveis. Você consegue ter um mapeamento muito melhor do seu trabalho e investigar por que você não está conseguindo resolver uma determinada situação. Se você conhecia alguma dessas dicas, conta aqui embaixo pra gente nos comentários. Se você quer ver mais um vídeo sobre esse tema, que tá fazendo bastante sucesso por aqui, comenta aqui também pedindo quero a parte 4. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!